Monella deixou a azáfama da sua existência urbana, deixando para trás as suas muitas tarefas e preocupações. Conduziu o seu velho carro até a casa que tinha herdado dos seus pais, na esperança de encontrar consolo e inspiração. O sol de verão brilhava intensamente quando ela finalmente parou num local pitoresco rodeado de árvores majestosas e campos floridos. O ar fresco encheu-lhe os pulmões e ela saboreou os aromas da natureza como se lhe dissessem que aqui, longe da agitação da metrópole, poderia encontrar-se a si própria. A casa parecia ter parado no tempo. Com flores brilhantes nos parapeitos das janelas e cantos acolhedores, lembrava-lhe os contos de fadas da infância. Monella decidiu que era o sítio certo para se concentrar no seu novo romance de amor, para se afastar da azáfama e ficar sozinha com os seus pensamentos durante algum tempo. Assim que entrou, foi recebida pelo cheiro a madeira fresca e um ligeiro frio. Serviu-se de um copo de vinho branco, mexeu o fogão e instalou-se numa velha poltrona, cobrindo-se com um xadrez quente. Esperava que a inspiração surgisse em breve, mas apesar dos seus esforços, os pensamentos não se formavam. De manhã à noite, Monella tentava concentrar-se na sua escrita, mas a sua mente era constantemente distraída pela figura que tremeluzia do lado de fora da janela. A casa senhorial de um vizinho chamou-lhe a atenção. Um homem alto, com um corpo musculado e uma ligeira sombra de barba, estava a trabalhar no quintal. Todos os seus gestos eram cheios de força e calma, e ela não pôde deixar de sentir uma atração invisível entre eles. O tempo passou e, em breve, Monella percebeu-se de que esse sentimento inquietante de observação nunca a abandonava. O homem que tinha atraído a sua atenção não era apenas um observador externo, ele também se tinha tornado parte dos seus pensamentos e sonhos. Como o oposto da sua vida agitada na cidade, ele lembrava-lhe que havia um outro lado da existência, que era possível simplesmente ser, viver o momento. Todos os dias, Monella passeava pelo bairro, na esperança de o encontrar. Trocavam olhares e o receptor materno da sua solidão tornava-se cada vez mais visível. Dividida entre o seu desejo de se aproximar dele e o seu embaraço interior, Monella continua a procurar oportunidades para o conhecer melhor. Passaram alguns dias, um dia, encontrando-se mais perto da casa dele, não resistiu a pedir-lhe ajuda. Ele, em forma e confiante, veio ao seu encontro e a primeira interação entre eles foi cheia de uma suave excitação. Conversas breves sobre lenha e a natureza de alguns momentos tornaram-se importantes para ela. Com o passar do tempo, Monella abriu-se cada vez mais sobre os seus sentimentos e sonhos. Apercebeu-se de que o calor do verão não só lhe aquecia a pele, como também acendia uma faísca na sua alma. Cada conversa com ele enchia-a de novos pensamentos, despertando-lhe o desejo de explorar o mundo à sua volta. A sua simplicidade de vida inspirava-a e ajudava-a a encontrar-se neste canto isolado. À noite, quando o sol se punha, Monella refletia sobre o facto de não estar apenas à procura de sucesso como escritora, mas também a tentar encontrar uma ligação com o mundo à sua volta e consigo própria. Estas reflexões tornavam-se cada vez mais profundas e Monella percebia-se de que os seus sentimentos pelo vizinho estavam a amadurecer. Quando a tempestade chegou e o vento soprou, como se a vida a tivesse obrigado a encarar a realidade de novo, Janei aproximou-se da sua casa. Ele estava preocupado com a forma como ela iria passar a noite. Ela sentiu a excitação dentro de si aumentar. Eles tinham passado aquela noite juntos, e tinha sido um momento de reconciliação em muitos sentidos. O fogo da lareira aquecia-os e as sombras dançavam nas paredes, criando uma atmosfera de intimidade. Pouco a pouco, Monella foi se deixando invadir por novos sentimentos. Começou a perceber-se de que estava na altura de embarcar numa nova viagem na vida, não apenas como escritora, mas como uma mulher que estava pronta para se abrir à possibilidade do amor. Este verão foi um ponto de viragem para ela. Não só encontrou inspiração para o seu romance, como deu um passo no sentido de perceber que o verdadeiro amor pode ser tão simples como uma noite quente com um copo de vinho, e tão profundo como uma noite serena cheia de estrelas. Há muito que Monella sonhava com isto e agora decidiu finalmente deixar que o seu coração a conduzisse a novas descobertas e a novos conhecimentos. Monella sentou-se na sua poltrona confortável, enrolada no seu xadrez, e refletiu sobre os estranhos acontecimentos.
Não conseguia perceber por que é que Janei vinha ter com ela tantas vezes, dando sinais de atenção e até parecendo espreitar pela janela. Cada vez que a figura dele aparecia, ela sentia sentimentos contraditórios, que iam da ternura à ansiedade. Por um lado, tinha pena dele, parecia tão solitário como ela. Mas, por outro lado, quando ele chegava à tarde da noite, o medo continuava a apoderar-se dela. Não havia homens na sua vida, nem espaço para o romance. Apenas as preocupações intermináveis com a sua carreira e a procura da edição perfeita a faziam perder momentos importantes da sua vida pessoal. Apercebeu-se que, ao mergulhar no seu trabalho, tinha esquecido completamente o que era estar perto de alguém, confiar nos seus sentimentos e emoções. As atenções dele eram um mistério para ela e queria compreender as intenções que ele escondia. Todas as manhãs, quando saía para passear ou trabalhar no seu romance, o coração de Monella palpitava de ansiedade, mas ao mesmo tempo sentia emissões de ansiedade. Tinham-se visto apenas algumas vezes e cada um desses momentos deixava-a com uma profunda saudade do que poderia ter sido. Agora, porém, apercebeu-se de que estava a crescer dentro de si um desejo de o conhecer mais intimamente que ultrapassava corajosamente os seus receios. Um dia, quando regressava de um pequeno passeio ao pôr do sol, Monella deixou cair acidentalmente o seu caderno. Este abriu-se e as páginas espalharam-se pelo caminho. Naquele momento, ela olhou para cima e deu de cara com Jane. Os seus olhares cruzaram-se e ela sentiu o seu coração bater forte, como se o tempo tivesse parado. O medo e a curiosidade entrelaçaram-se na sua mente, causando uma excitação genuína. Jane, vendo a sua confusão, deu um passo em frente. Nesse momento, houve um clique no ar. Suas testas se chocaram, e ela pareceu entrar em transe. Através do frescor da manhã, ela sentiu o calor dele, e aquela ponte entre eles a deixou indefesa. O olhar dos seus olhos cinzentos era penetrante e significativo. Os arrepios percorreram-lhe a pele quando ele se aproximou um pouco mais. Desculpa, não te queria assustar, disse ele, e a sua voz era baixa, como se estivesse a tentar tranquilizá-la. Mas o silêncio entre eles estendia-se como uma corda de harpa pronta a partir-se. Monella não conseguia falar nem dar um passo atrás. Sentia o momento a aproximar-se do clímax. Dentro dela, o medo combinava-se com o desejo, quebrando todas as barreiras. As suas respirações entrelaçavam-se, criando uma atmosfera que literalmente ardia. Incapaz de suportar a tensão, Janei inclinou-se ainda mais para perto dele, e num momento em que o mundo à sua volta deixou de existir, ele beijou-a com ternura. Aquele beijo estava repleto de uma energia que a deixou boquiaberta. O seu coração batia forte e arrepios de ternura e medo enchiam-lhe o corpo todo. Ela não sabia como se comportar com os homens. Todos os instintos lhe diziam para deixar de lado todas as dúvidas neste momento, mas ela não tinha a certeza da sua escolha. A cada segundo que os seus lábios se tocavam, Monella sentia uma excitação que a consumia, como se tivesse acabado de dar o passo mais arriscado da sua vida, atravessar a linha entre a solidão e a possibilidade de um novo amor. Ela estava assustada, mas a sensação a lembrava de que estava viva. Jane podia ver a paixão nos olhos dele, e ela percebeu que não havia mais nada que os impedisse de ficarem juntos. Aquela noite foi o início de um novo capítulo na sua vida, uma vida que tinha espaço não só para o romance, mas também para a autodescoberta, abrindo uma nova realidade. E naquele momento, nos braços de Jane, Monella percebeu que estava pronta para deixar o passado para trás e entrar na incerteza, cheia de possibilidades e descobertas. Monella sentou-se na sua poltrona acolhedora, embrulhada num xadrez, e refletiu sobre como a sua vida tinha mudado de repente. Não percebia por que é que aquele homem, Janei, a visitava com tanta frequência. As suas atenções pareciam ao mesmo tempo encantadoras e assustadoras. Cada olhar dele fazia-lhe bater o coração e a sua mente oscilava entre o medo e o interesse. Por um lado, tinha pena dele. Sentia que ele se sentia só e que provavelmente andava à procura de algo para preencher o vazio da sua vida. Mas, por outro lado, quando ele chegava ao fim da tarde, ela ficava ansiosa.
A sua presença era especialmente sentida à noite, o silêncio à sua volta parecia esmagador. Na sua vida, tinha estado sempre concentrada no trabalho, imersa na procura da publicação perfeita, esquecendo-se da sua vida pessoal. Monella nunca tinha sequer pensado em estar com um homem, a sua carreira e a sua escrita estavam em primeiro lugar. Agora, porém, com este novo e misterioso vizinho a espreitar tão insistentemente pelas suas janelas, sentia o desejo a despertar na sua alma. Lembrou-se do momento em que, ao alcançar o bloco de notas, o deixou cair. As páginas voaram, fazendo uma confusão à sua volta, e depois, quando se inclinou para as apanhar, de repente bateu com a testa na de Janei. Os seus olhos encontraram-se e, nesse momento, ocorreu uma carga elétrica entre elas. Ela não conseguia respirar ou falar, mas algo dentro dela mudou. Ser dona do seu olhar era algo de novo e excitante para ela. Ele aproximou-se um pouco mais, e no segundo seguinte, Monella estava nos seus braços. A barriga dela estava embalada nos braços dele e, ao sentir o seu abraço forte, não conseguiu resistir. Ele abraçou-a como se a estivesse a proteger do mundo, e ela não teve forças para resistir ao sentimento. Como ela não podia imaginar que seria assim que passaria as suas férias, não sozinha com um romance, mas nos braços de um homem que era o completo oposto de todas as suas expectativas. Ela dissolveu-se completamente nos braços dele, e era difícil de explicar, mas ela sabia que não iria desistir da sensação. O ranger das cadeiras e o crepitar dos troncos na lareira enchiam a sala com sons suaves, e Monella percebeu pela primeira vez que se sentia uma mulher de verdade, uma mulher confiando num homem com uma vida inteira de experiência. Embora Jane fosse uma dúzia de anos mais velha do que ela, era essa diferença que lhe dava uma confiança que nunca sentirá antes. O medo misturava-se facilmente com a excitação, e isso fazia com que arrepios percorressem sua espinha. Cada gesto que ele fazia lembrava-lhe que ela não era apenas uma escritora, mas uma mulher capaz de ter sentimentos. Era refrescante e assustador ao mesmo tempo, mas ela percebeu que talvez fosse por isso que tudo à sua volta era tão brilhante e intenso. Monella sabia que havia um desejo a crescer dentro dela que se estava a tornar insuportável. Cada dia que passava com ele acrescentava novas tonalidades à sua vida, e era algo completamente novo. Aquele vizinho encantador que parecia estar apenas a espreitar a sua vida tinha se tornado alguém com quem ela podia ser verdadeira. Os seus receios foram postos de lado quando sentiu a olhar para ela. No seu olhar, ela via uma confiança inabalável. Ele não a queria apenas, queria estar perto dela, partilhar espaço e tempo. Ela percebeu-se de que a sensação de leveza sob os seus braços fortes a obrigava a abrir-se completamente a ele. De repente, o mundo à volta deles parecia perfeito. Nunca tinha sonhado com tal coisa, mas agora, nos braços dele, Monella sentia-se viva. Todas as suas dúvidas tinham ficado para trás, e ela sabia que estes momentos podiam ser o início de algo completamente novo, belo e irresistível, um romance a ser escrito nas páginas das suas vidas. Este verão prometia não ser apenas um programa de férias, mas uma viagem inteira ao desconhecido, uma viagem cheia de paixão, descoberta e talvez amor. Era o tipo de história com que ela sempre sonhara a partir da sua cabana acolhedora no meio da natureza, e agora estava pronta para escrever com Jane. Enquanto Monella lutava para se libertar do abraço de Janei, o medo apoderou-se dela com um vigor renovado. Ela não conseguia entender o que lhe estava a acontecer. Os sentimentos que se estavam a desenvolver entre eles eram demasiado vívidos, demasiado profundos. Fugindo dele, ela correu para dentro de casa, como se esse ato pudesse fazer disparar os seus instintos e acalmar o desejo crescente. Mas Jane não recuou. Logo ela sentiu a porta se abrir, e a figura poderosa dele estava mais uma vez à sua vista. Ele entrou com tanta confiança que o coração dela bateu ainda mais rápido. Não importava para onde ela levasse seus sentidos, ele estava sempre lá, como uma sombra que era impossível de escapar. Ele aproximou-se e abraçou-a com tanta força que todas as barreiras que ela tentou construir se desfizeram. Os seus braços grandes e fortes abraçaram-na suavemente, puxando-a contra ele, e ela não conseguiu resistir mais. No momento em que o seu corpo tocou o dele,
Monella dissolveu-se completamente no seu abraço, esquecendo tudo, os seus medos, a sua vergonha e a forma como se poderia comportar numa tal situação. As ancas dela repousavam suavemente nas mãos dele, cada músculo do seu corpo respondia ao seu toque, enviando-lhe arrepios tangíveis pela espinha. Estas sensações que ela estava a experimentar eram novas, desconhecidas e incríveis. Ela nunca tinha pensado que as suas férias seriam assim. Isolada na privacidade da cabana da família, encontrava-se nos braços de um homem que conseguia despertar nela tais emoções. Ao som do crepitar dos troncos na lareira e do render dos móveis antigos, Monella percebeu-se de que aquele era o momento em que se sentia, pela primeira vez, uma verdadeira mulher. A cada momento passado no seu abraço forte, ela percebeu-se de que confiar neste homem, que já tinha muitas experiências mundanas, lhe dava confiança. O seu mundo tinha virado de pernas para o ar. Todos aqueles anos de imersão na escrita de histórias de amor, sonhando com algo assim, de repente tornaram-se realidade. Ela viu as suas preocupações, os seus medos e os seus desejos manifestarem-se no preciso momento em que os lábios dele lhe tocaram na testa. Era tão terno e íntimo que o seu coração batia em uníssono com a respiração dos dois. Sentiu as mãos dele ficarem ainda mais confiantes quando ele passou suavemente os dedos pelas suas costas. Havia tanto calor e carinho naquele toque que Monella não se apercebeu do que esperava para além deste momento mágico. Todos os seus princípios sobre como a vida deveria ser estavam a desmoronar-se diante dos seus olhos, dando lugar a um novo sentimento, um sentimento de pertença. Enquanto a tarde se transformava lentamente em noite, permaneceram juntos, saboreando cada momento. Monella não se perguntava se teriam um amanhã, como seria a sua vida futura. Neste momento, bastava estar ali um para o outro. Tudo transbordava com a sinceridade e a ternura que trocavam entre si, e talvez fosse isso que lhe tivesse faltado durante todo este tempo. Cada momento estava a preparar o terreno para o enredo da sua vida. Apercebeu-se de que esta experiência seria a base do seu romance, e não apenas uma manta de retalhos da rotina diária. Esta era a verdadeira paixão, uma oportunidade aberta para algo mais, mesmo que fosse demasiado arriscado e imprevisível. Acho que é assim que se escrevem as melhores histórias, pensou ela, e o seu coração encheu-se de esperança e expectativa. Este verão de solidão prometia ser um verdadeiro milagre, despertando todos os seus sentidos, e ela estava pronta a aceitá-lo. Assim, naqueles momentos emocionantes, Monella não estava apenas a escrever, estava a viver cada dia, cada beijo e cada olhar que Jane lhe dava. Era uma altura em que as palavras se tornavam realidades e ela sabia que a sua história estava apenas a começar.